Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje trazendo um vídeo, depois de um tempão sem gravar vídeos aqui. Tô fazendo alguns vídeos diferentes, eu não sei se vocês têm visto, alguns áudios com imagens, assim, que eu tô gostando muito de fazer. E hoje eu trouxe aqui, né, pra gente estudar juntos, né? Eu quero compartilhar com você. Novamente, eu trago eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas é uma coisa muito importante, que eu não venho aqui ensinar nada para ninguém, eu venho aqui compartilhar os meus estudos. A gente está aqui, todos nós, para aprendermos juntos, né? Assim que eu penso. Independente se eu estou no lugar de professor ou de aluno, né? Todos nós aprendemos juntos. E esse é a revolução, né, da educação do momento, né? Nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Eu queria trazer para reflexão, né, da gente aqui hoje esse tema que é chega de sofrer. Não sei você aí, né? Mas todos nós, gente, todos nós sofremos, né? Não tem essa de falar que, ai, não sofro. Bom, talvez tenham, né? As grandes almas que já ascenderam, né? Que já chegaram num nível de consciência tal que elas não conseguem mais sentir o sofrimento humano. Mas qual é a grande novidade? Novidade nenhuma, né? Mas é para lembrar. Sempre a gente está lembrando aquilo que a gente já sabe, o que já está dentro da nossa consciência, né? As leis divinas que estão impressas, gravadas dentro da nossa essência, da nossa centelha divina, né? Porque sim, nós somos espíritos em evolução, estamos sempre aprendendo, mas a essência de tudo, as leis estão gravadas na nossa consciência, né? E tudo que a gente aprende de edificante, de bom, as verdades que a gente entra em contato, as compreensões da verdade que a gente aprende, é para fazer-nos lembrar da nossa essência, da nossa verdade interior, que é una com Deus, é una com todo, né? É una com o universo, é una com o todo que é Deus. Então, eu tive um insight a respeito dessa compreensão, me voltando muito para a voz interior, para escutar minha voz interior, para me adentrar cada vez mais no universo de mim mesma, né? E é o que eu tenho tentado fazer comigo e é o que eu quero incentivar a vocês, né? Cada um de vocês, se não fazem, que façam, porque é muito bom. O universo todo que se descortina para gente. Partindo disso, dessa voz interior, desse insight, foi que eu trouxe a questão do sofrimento. Por quê? Para que sofrer? Né? Chega de sofrer. E eu fiquei me indagando, esse questionamento já é um questionamento meu, né? Já é uma pergunta que eu venho fazendo há muito tempo, e chego a várias interpretações, né? Vários estudos, várias compreensões. Cada hora surge uma abordagem que abre mais a consciência, que amplia mais, e a gente consegue aí fluir melhor, né? E o que acontece? Qual foi a grande sacada que eu tive, assim, né? Eu vou tentar passar para vocês, assim, essa minha compreensão, que é libertar-se primeiro você próprio, se autolibertar. E como que a gente vai se autolibertar? Né? Através do auto-perdão. Essa foi a grande sacada que eu tive. Assim, por quê? Porque a gente parte da compreensão, fiz umas anotações aqui para não esquecer, né? Porque na hora de a gente gravar o vídeo parece que a coisa meio que some. Bom, a questão do auto-perdão, ela tem duas vertentes, né? Uma está ligada à nossa culpa, né? Que a culpa não é só ruim, né? A culpa tem um sentido, né, de ser. Por quê? Quando a gente se sente culpado, né, a gente tende a... O que nos faz não fazer alguma coisa? A gente temer o sentimento de culpa, né? Eu não vou fazer tal coisa porque eu vou ficar culpado, né? Ou
eu sei que aquilo não é legal, não, eu tenho, é um senso, né, moral que a gente carrega ali, e tem um porquê, com certeza tem um porquê, né, óbvio, não é o tema do vídeo aqui, mas tem um porquê, uma função, tanto é que os psicopatas, né, as pessoas que sofrem, né, desse transtorno, num grau mais elevado, elas não têm culpa, não sentem culpa, cometem qualquer coisa, não sentem culpa, isso é um distúrbio gravíssimo, né, como é que a pessoa conseguiu chegar nesse nível, né? Bom, enfim, voltando aqui ao centro da questão. Então, eu tô culpada, eu me sinto culpada, né? Vamos supor, exemplificando, eu cometi um ato, uma falha, vamos supor que foi muito grave, e eu não me aceito, eu não me perdoo, eu não aceito isso que eu fiz, eu me culpo, né? Só que tem dois casos. Tem o caso consciente, que eu posso ter feito isso e tá me recordando disso conscientemente, né? Nessa existência. Mas tem o caso, né? O lado que é inconsciente, que a gente sabe que isso acontece dentro dos estudos aí das vidas passadas, né? Das existências anteriores. E também, mesmo relacionando a própria vida, né, atual, a questão da psicanálise, por exemplo, ela vai falar dessa questão dos conteúdos inconscientes, né, que ficam ali permeando a gente e que a gente, enquanto a gente não se liberta desses traumas que são guardados no nosso inconsciente, enquanto a gente não cura eles, não enxerga eles, identifica e se liberta desses traumas, ressignifica esse passado, né, a gente vai ficar preso nesse sentimento, nesses traumas, e tudo isso traz um peso muito grande para nós, né, para a nossa vida e para todos que convivem com a gente automaticamente. E então, por que eu vou sofrer? Né? Porque eu me sinto culpada, né, consciente ou inconscientemente. Quando está no inconsciente é pior ainda, porque eu não sei por que eu tenho esse sentimento dentro de mim. Às vezes eu nem identifico que ele está lá. Mas ele se reflete nas situações da minha vida. Por quê? Porque eu fico assim, nossa, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu não consigo me libertar de tal problema? Por que eu estou sempre com, não sei, problemas de relacionamento, né? Por que eu estou sempre passando por isso, por essa determinada dificuldade? Por que eu estou sempre com dívida? Por que eu estou sempre sem dinheiro? Por que eu estou sempre num emprego que eu não gosto? Por que eu estou sempre lidando com pessoas ruins, pessoas que me maltratam, pessoas que falam comigo de forma inadequada? Gente, por aí vai, né? Tem muita coisa, muitas questões. E uma das razões que pode estar acontecendo, é claro que eu não vou dar a palavra, né, final, longe de mim, isso aqui é só uma abordagem, não um estudo, né? Uma compreensão no meio de uma grande verdade, né? Então, é um olhar sobre essa compreensão. Então, a gente começa a pensar que tem alguma coisa estranha aí. Por que eu repito padrões de comportamento? Por que a minha vida está sempre sinalizando situações recorrentes? O que a vida está querendo me dizer? O que a vida está querendo me mostrar? E aí a gente começa a pensar o seguinte: se eu crio a minha própria realidade, eu sou responsável por tudo que acontece comigo, se eu estou passando por determinadas situações, eu tenho que partir da posição que eu não sou vítima das circunstâncias, né? Ou seja, algum motivo tem para eu estar nessa situação, né? Eu não sou vítima, eu tenho uma responsabilidade nisso. Qual é a minha responsabilidade? E muitas das vezes a gente vai parar para pensar que a gente mesmo é que se coloca naquela situação, né? A gente não sabe bem, às vezes a gente não sabe identificar muito bem como, nem muito bem porquê, aí precisa ser feita uma análise, né? Uma autoanálise ou até mesmo uma ajuda, né, às vezes do profissional para fazer isso. Mas assim, é necessário que a gente comece a voltar-se para dentro e comece a se autoavaliar, autoanalisar, perceber esses padrões de comportamento e o sentimento que nos traz. Porque
muitas das vezes está ligado a essa culpa inconsciente, e essa culpa inconsciente é um grilhão, né, que nos aprisiona dentro de nós mesmos, na nossa consciência culpada, que fica ali querendo criar situações para que a gente se martirize, para que a gente sofra, porque como eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, como eu não me libertei, como eu não me perdoei, como eu não aceitei, eu preciso me punir. Automaticamente, o pensamento que eu tenho é de punição. E aí entra a outra questão que veio junto nesse insight. Peraí, mas tem algo a mais. Sim, são as nossas crenças que nos limitam. E essas crenças, elas estão no inconsciente coletivo. Elas estão na humanidade. Por quê? Nós viemos de épocas históricas que passamos por grandes questões em cima da culpa, né? Em cima do automartírio, em cima do pensamento de que nós precisamos, nós somos pecadores, nós somos seres muito ínfimos e pecadores e a gente precisa de um salvador, a gente precisa comprar nossa indulgência. Na Idade Média, né? Foram 1000 anos na Idade Média dessa interpretação equivocada, né, que foi feita, e muitas das vezes com intenção realmente de dominação. A gente sabe que teve essa intenção de dominação, de poder, de disputa entre as religiões, dentre várias questões, né, dinheiro que está ligado ao materialismo, enfim, né? A gente sabe que isso foi muito presente. E isso reverbera até hoje. A gente não se liberta assim de uma crença coletiva tão forte. Isso está impresso no nosso inconsciente. Então essa crença de que nós somos culpados, que nós somos pecadores, que a gente está aqui, a gente tem que sofrer, né? Até mesmo dentro do espiritismo, eu que vim desde criança, né? Convivo no meio espírita, né, no centro espírita, e aprendi muito dentro, e aprendo, né, e continuo dentro desse campo, né, que é maravilhoso também, mas tem as suas, vamos dizer assim, tem as suas questões, né, por conta da compreensão equivocada, né? Porque as pessoas começaram a aprender o espiritismo e como elas têm a crença de que é assim que funciona a vida, que Deus pune, castiga e nós somos culpados e a gente tem que pagar, transportaram todo aquele conhecimento que os espíritos trouxeram para essa crença, né? Ou seja, a gente faz uma adaptação, encaixa tudo na nossa caixinha ali, no nosso quadradinho, para a gente poder se justificar, né? E aí continua no mesmo erro, né? Um pouquinho melhorzinho, mas continua traduzindo, né, que não, a gente está aqui, que a gente veio pagar a dívida do passado, a gente reencarnou, e aí eu fiz alguma coisa e eu tenho que pagar, e aquilo está lá, né? Então, mesmo que seja uma coisa real, né, que nós realmente praticamos, ou que seja algo ilusório, né, só mesmo em relação a crenças, uma coisa está muito ligada à outra. É claro que nós não somos espíritos evoluídos, né? Não somos espíritos superiores, porque estamos aqui, realmente temos que aprender muita coisa. Mas isso não significa que nós temos que pagar no sentido de castigo, né? E aí entra a questão do céu e o inferno, né? O livro... Cadê o livro? O livro Céu e o Inferno, né? Esse livro aqui. Esse livro é a edição antiga, tá? Edição antiga. Por que eu estou falando desse livro? Eu não sei se vocês estão sabendo, né? Provavelmente sim, porque isso já foi ano passado que foi notificado, né? Que o Paulo Henrique de Figueiredo, junto com outros pesquisadores, escreveram um livro chamado Nem Céu, Nem Inferno, né? Um livro baseado em pesquisas de textos originais, documentos originais, lá de Paris, da época de Kardec, que foi comprovado juridicamente que os textos foram interpolados, né? Foram adulterados.
Ou seja, então, alguns textos que estão nesse livro do Céu e Inferno, antigo, que foi atribuído a Kardec, né, Allan Kardec, e os espíritos, ele teve interpolação. Então, a gente já vê por aí, olha só, se até dentro do espiritismo, né, da doutrina espírita, que é recente, né, tem aí cerca de 150 anos, já teve essa interpolação, imagine nos textos antigos, né? A gente sabe, né, que se você começar a estudar muito isso, você vai ver que realmente é complexo. Então, qual é a grande questão aí do céu e inferno em relação à questão da culpa que eu estou falando, do auto-perdão, a questão que está ligada a isso? É a expiação, né? Porque a expiação, o sentido da palavra expiação é punição, né? Reparação por meio de castigo. E o Paulo Henrique de Figueiredo, né, junto com outra pessoa, a gente esqueci o nome agora, não estou me lembrando da outra pessoa que participou desse projeto, desse livro. Eles vieram trazer à luz, né, essa questão, que não foi isso que Kardec queria dizer, né, que não era castigo, que Deus não pune, Deus não castiga, mesmo que isso não tenha ficado muito claro na obra Céu e Inferno, né, na obra de Kardec. Que muitas das vezes a palavra ela tem um peso muito forte, né? Uma interpretação errada que você faz ali. Então essa questão de expiação está bem explicada nesse estudo, né, do Paulo Henrique de Figueiredo, do Nem Céu e Nem Inferno, que não existe nem céu e nem inferno, como a gente entende que não existe castigo, nesse sentido que a gente aprende, que não é castigo, Deus não pune, Deus não castiga. Então, o que existe, no final de contas? É todo mundo livre, pode fazer o que quiser, que não acontece nada, não tem lei, tá todo mundo fazendo o que quer e fica por isso mesmo? Não, não é assim que funciona. Mas também não é do jeito que a gente quer, né? Porque a nossa mente é muito pequena, né? E a gente tem uns padrões muito rígidos. A gente pensa assim, não, eu fiz, eu tenho que pagar, o outro fez, eu tenho que pagar. Mas como? Sofrendo, né? Ou seja, tem que pagar, sofrer, tem que sofrer olho por olho, dente por dente. A gente ainda está preso ainda nesse pensamento, né? Muitas das vezes a gente se pega assim, meio que, nossa, mas isso é vingança, isso é ódio, isso não é justiça, né? Mas o que acontece com essa meu insight, né? Então foi justamente por aí que eu peguei. Falei assim, bom, se eu trabalho o meu perdão interno, o meu auto-perdão, profundamente, gente, isso não é assim, tá bom, vi esse vídeo, agora eu vou me perdoar, e aí tá tudo certo, agora eu tive esse insight aqui, pô, tranquilo, né? Não vou mais... Claro que não, gente, a gente precisa passar por um processo, né? Porque anos e anos a gente se martirizou e agora a gente quer se libertar, não é assim que funciona. E até porque essa libertação, ela precisa de algumas etapas, né? Para que a gente possa realmente se aceitar, né? Como perdoado. E como é que funciona? A gente vai ter que fazer um trabalho realmente, né, interno de focar nisso, de promovermos o auto-perdão interno. Por quê? Se eu não me perdoo de nada, eu continuo preso à sensação de castigo e eu vou procurar situações na minha vida que comprovem isso, que reforcem isso. Inconscientemente, eu vou atrair situações que me façam sofrer, que me façam sentir a dor do sofrimento, porque eu me sinto culpada, tá? Isso é inconsciente, muitas das vezes. Então, e outra questão, se eu não me perdoo, né? Se eu não me aceito, eu não aceito minhas faltas, eu sou cruel comigo mesmo, como que eu vou perdoar o outro? Como que eu vou ser, né, benevolente, indulgente com as faltas alheias? Não tem como.
né? Porque a mesma medida que eu uso para mim, eu vou usar com outro. Se eu não me perdoo, eu não vou perdoar ninguém, né? Ou posso perdoar de forma mascarada, né? De forma só da boca para fora. E não, esse perdão não significa absolutamente nada, né? Então não adianta nem eu me perdoar da boca para fora e nem eu perdoar os outros da boca para fora. Tem que ser um perdão sincero, tem que ser um perdão genuíno. E para isso a gente precisa repetir esse conteúdo novo, né? Essa nova libertação, essa nova captação dessa nova compreensão da realidade para gente várias e várias vezes. Porque o nosso cérebro ele aprende por repetição. Aí já entra neurociência e outros estudos, né? Que a gente está sempre pesquisando e tal. Mas então, a gente precisa focar nisso e se determinar a buscar essa libertação primeiro. Por isso que não adianta, se eu não, como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como é que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? Então, primeiro, comece a trabalhar o auto-perdão. Comece a se libertar das crenças que nos fazem aprisionar na nossa consciência culpada, né? Porque se a gente parte do princípio que Deus não pune, não castiga, porque eu vou me punir e vou me castigar, né? Então tá, então basta que eu me perdoe, que eu internalize esse auto-perdão e automaticamente eu estou liberto, eu estou livre. Sim, está livre, mas não significa que você não vai reparar o mal que você causou. É diferente, a compreensão dessa expiação, segundo Kardec, né, segundo as novas descobertas, né, da doutrina espírita, é justamente essa, que não é sofrimento. Você não precisa pagar sofrendo. Você não precisa, não é lei de Talião. Você não precisa sofrer para pagar. Aliás, sofrer não vai fazer você se libertar, né? A não ser que esse sofrimento você ressignifique ele e ele já te ensine alguma coisa. Você aprenda com ele para parar de sofrer. Porque senão você vai ficar repetindo ciclos a vida inteira, vidas e vidas, né? Com essa falta de conscientização, com esse vício perturbador mental que a gente está vivenciando, né, por muitos e muitos séculos, milênios. E então é esse insight que eu queria compartilhar aqui com vocês. É essa essência dessa mensagem. Entendeu? Não é que você vai simplesmente fazer o mal e ficou tudo bem e me perdoei. Não, porque a nossa consciência mesmo, como as leis divinas são perfeitas, está tudo escrito lá. Mas também não é da maneira que a gente pensa. Não é se punindo que a gente vai reparar. É aprendendo, né, e reparando. Mas para que eu repare algo que eu fiz de errado, não adianta eu me culpar e me punir. Eu preciso me arrepender sinceramente da minha falha, né? E o arrependimento sincero implica em reparação. E é essa a verdade que a gente consegue se libertar, né? Então peraí, então eu não preciso me punir, eu não preciso me sentir culpada, eu não preciso ficar me martirizando, porque isso não vai me levar a nada, isso vai me levar a sofrer, e não vou me libertar. E vou fazer os outros sofrerem também, porque vai estar todo mundo sofrendo, quem gosta de mim, porque vê que eu estou sofrendo. E aí fica essa coisa linda, né, que a gente vive por aí. Então a gente precisa realmente pensar sobre isso. Eu convido vocês a refletirem sobre essa questão. Que não acreditem no que eu estou falando, puramente porque eu estou falando, mas que pesquisem, que se questionem, que busquem aí a voz interior de vocês, né, a verdade interna que todos nós carregamos dentro de nós e que nós não damos ouvido a ela. E então reflitam se isso faz sentido para vocês, se isso é uma coisa que cala no íntimo de vocês. Porque quando eu vou me libertar da minha culpa, eu me coloco numa atitude de
diferente, um outro olhar. Eu falo assim, não, então tá, me perdoo, eu tô livre, Deus me perdoou já, eu já sou perdoada, mas e agora, o que eu vou fazer para reparar isso? Né? Eu quero aprender. E aí entra o arrependimento sincero, onde eu realmente estou arrependida, eu não deveria ter feito aquilo, eu me arrependo sinceramente, e eu vou buscar conciliar com o outro a qual eu errei, reparar, né? Reparar aquilo. E não é vingança, não é sofrimento. Ele não tem que me fazer sofrer. Ele não tem que vir me punir. Porque essa não é a lei. Se ele está agindo assim, ele está fora da lei divina. E ele que vai ter que arcar com a responsabilidade dele. Entende como é que é perfeita a lei divina? Então, Deus não mede com a mesma medida que a gente mede. Deus é ilimitado. Não tem como a gente limitar Deus. Não tem como a gente colocar Deus dentro da nossa caixinha. Né? As leis divinas são muito perfeitas. O amor de Deus é incondicional. Né? E isso não significa que a gente pode sair fazendo qualquer coisa e está tudo bem. Não é assim que funciona, é diferente. A gente precisa aprender. A gente precisa ressignificar tudo isso que a gente aprendeu errado durante muito tempo, equivocado. Tá tudo bem, faz parte da nossa evolução, né? Mas agora a gente está na época de redescobrir, de ressignificar, né? De fazer diferente, de se libertar. Não precisamos ficar nos aprisionando na culpa e nem aprisionando os outros. E isso é um processo realmente, né? Que cada um vai ter que se fazer consigo próprio, né? Vai ter que olhar ali no espelho da sua alma e se enfrentar face a face, né? O autoconhecimento, o autoencontro. E é isso que a verdade universal, não só a doutrina espírita, mas que muitos outros autores de várias linhas, eu gosto muito também de estudar o oriental, os textos orientais, né? Buda, o hinduísmo. Gente, aonde tem a verdade, né? Porque eu me baseio muito na filosofia. Então eu gosto de buscar a verdade, não importa onde que ela está. Tem um conceito verdadeiro ali, faz sentido para mim. Eu sinto dentro de mim que aquilo é uma verdade, eu vou lá. Não importa onde está. Se é no Ocidente, no Oriente, se tem religião, se não é, não importa. Vou buscar em qualquer canto, né? Então, essa liberdade de consciência que eu acho que a gente precisa ter, precisa desenvolver na gente. E isso traz muitos benefícios. Mas então, voltando aqui, quando você se arrepende sinceramente, você vai buscar a reparação sincera. E a reparação não implica em pagar, implica em você contribuir com o outro, né? Ou seja, você equilibrar aquilo que você desequilibrou, né? Você caiu num polo, né, você errou, né, cometeu lá, prejudicou alguém ou alguma causa, você desequilibrou, né, você desarmonizou a lei divina. Então você precisa fazer algo para que isso volte ao centro, né? Você precisa equilibrar aquilo que você desequilibrou. Então, essa harmonia é que precisa ser restabelecida. E essa harmonia não é restabelecida com culpa, com punição, com castigo, porque não é assim que a lei de Deus funciona. Deus é amor, né? Se nem nós, que somos imperfeitos, ainda em evolução, né? Nós somos espíritos em evolução, perfeitos em potencial, perfeitos em essência, mas a perfeição precisa ser galgada, precisa ser construída por nós. Não podemos pular etapas, né? Não podemos querer tudo pronto, temos que construir, senão não há mérito. Então, partindo dessa compreensão, a gente precisa equilibrar, né? A gente precisa reequilibrar-se com as leis divinas, né? E com o outro, óbvio, se eu prejudiquei o outro, eu vou ter que reparar.
né? Porque senão eu mesmo não vou ficar tranquila, a minha consciência não vai deixar, né? Se o arrependimento foi sincero, eu vou sim buscar reparação, né? Isso pode ser feito de várias formas, várias maneiras, mas tem que ser feito. A gente não pode adiar, a gente não pode deixar para amanhã, deixar para depois. Até pode, né? Mas não vai resolver, né? E por que que é importante essa conscientização? À medida que a gente começa a se conscientizar, eu me conscientizo e te ajudo a te conscientizar, e assim sucessivamente, a gente entra numa nova era. Uma nova era. Que as pessoas não vão mais ficar aí querendo se vingar torto e direito, né? Querendo punir, mas vão querer viver numa outra realidade, onde arrependimento e reparação fazem muito mais sentido. E cada um se iluminar nessa consciência, olha que mundo maravilhoso que a gente vai estar criando pra gente. Isso não é a nova era? Essa percepção já não é, o mundo de regeneração que os espíritos falam? A nova era que a espiritualidade tem falado, né? Que outros autores em outras vertentes têm falado? É tudo, a verdade ela está aí, batendo na nossa porta. A gente só precisa abrir, né? Se abrir para ouvir, para entender. E conhecer é libertador, né? É libertador a gente conhecer, a gente saber isso tudo. Mas sabedoria é que transforma. Sabedoria é a gente aplicar isso na nossa vida, é se comprometer e começar a aplicar. Não, eu não vou mais ser meu verdugo. Eu não vou mais ser esse crítico de mim mesma, que isso só me faz paralisar. Eu vou buscar me libertar através do auto-perdão e vou buscar o perdão também para os outros, né? É comum. Quando eu me perdoo, eu automaticamente preciso perdoar o outro e vice-versa. Na medida que eu perdoo, eu me perdoo. E aí a gente começa uma libertação em massa, né? Olha que lindo, já pensou todo mundo se libertando, né? Por que a gente sofre também? Porque se eu não me perdoo, o outro não me perdoa, aí o outro vem me cobrar. Os meus inimigos, né? Visíveis ou invisíveis, eles sabem, eles me encontram, e eles vão lá atrás de mim, falam assim, não, peraí, não vou deixar ela em paz não, porque ela está me devendo, cadê a justiça divina, que não está fazendo ela pagar, ela está bonitinha lá, estudando, está se achando, né, ali, com o evangelho na mão, tá dando palestra, que é isso? Não, peraí, eu vou lá atrás dela que ela vai ter que sofrer, porque ela precisa me pagar o que ela me fez. E é assim que funciona, né? Então, reconciliai-vos com os teus inimigos enquanto estais a caminho, né? Já nos advertiu o nosso grande mestre Jesus. Então, precisamos nos libertar. À medida que eu me liberto, eu posso ajudar o meu inimigo a se libertar, né? E aí eu posso pedir perdão sincero para ele, né? Eu posso chamar ele na minha consciência, no íntimo da minha alma, eu posso ter uma conversa interna, né? Uma conversa com ele. Falar assim, peraí, vem cá. Eu não estou te vendo, eu não sei quem você é. Ou se você tem um inimigo, alguém, né, muito presente na sua vida. Vê o que você pode fazer para se reconciliar com essa pessoa, né? Para reparar o mal que você fez, né? Para buscar esse equilíbrio aqui e agora. Não deixe para depois que desencarnar, depois que passar, né? Isso que eu falo para mim, né? Para a gente, para todos nós. E aí a gente tem uma compreensão diferente. Não vamos deixar para depois, né? Ficar só na literatura, nos maravilhando, como é lindo, como é bonito. Não, tem que praticar, a gente precisa. Eu estou falando por mim, né? Eu preciso realmente colocar isso em prática cada vez mais na minha vida. E se isso veio para mim, essa compreensão me iluminou, é porque eu preciso muito, né? Preciso muito disso, né? Então, eu espero que, se você não precisa tanto, que você compartilhe com alguém, que você divulgue, né? Que você fale, que você mande esse vídeo, fale sobre isso, seja um portador também dessa compreensão, se fez sentido para você. Por quê? Com isso a gente vai estar ajudando a libertar, né, cada vez mais consciências que estão presas na culpa.
tem um texto que eu li, né? Eu peguei o livro, abri, caiu nessa página, justamente na hora que eu estava me preparando para fazer esse estudo aqui. E aí eu falei, gente, eu tenho que gravar esse vídeo, eu tenho que compartilhar isso, eu não posso guardar isso só para mim, né? Porque se isso veio para mim, pode beneficiar outras pessoas também. Se essa luz está me beneficiando de alguma forma, é claro que não basta eu saber, eu preciso colocar em ação, né? E é o convite que a gente tem que se fazer todos os dias. Lembrar disso, refazer, ouvir, estudar, porque senão a gente esquece, a gente vai pensar lá nas nossas dívidas, nos nossos boletos e nas nossas obrigações e papéis sociais que a gente exerce e vai deixando isso tudo para depois. É assim que a gente faz normalmente, né? Então não vamos deixar para depois não, vamos tentar, vamos fazer, vamos tentar não, vamos fazer realmente acontecer. E o texto que eu trouxe para gente é um texto que está aqui no livro Vozes do Grande Além, do Francisco Cândido Xavier. Né? Até fiz um vídeo também legal sobre esse livro, tenho feito alguns vídeos aqui, uma série sobre alguns textos, Mensagens do Além, a série que eu estou fazendo. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para fazer esse texto num outro vídeo, tá? É muito legal, gente. Se vocês tiverem o livro, vocês podem ler. É na página 36, na página 143, item 36, Consciência Culpada. Eu não vou lê-lo, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Acho que é a essência da mensagem que eu passei. Eu espero ter tido sucesso, conseguido passar. Mas tem mais uma questão aqui que eu gostaria de ler no Livro dos Espíritos, tá? Que tá a questão tá lá no item, na parte 4, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Ele diz o seguinte, são várias questões aqui interessantes sobre esse tema, né? Mas existem algumas que eu achei mais interessante aqui, que eu separei. Essa 964, ela diz o seguinte, pergunta Kardec, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Ou seja, aqui a gente está vendo claramente que não se trata de punição, mas sim de reequilibrar, né? Porque se existe um excesso da minha parte, eu vou ter que arcar com aquilo que eu fiz, né? Naturalmente. Não é uma punição, é algo que eu mesma desequilibrei e eu vou precisar reequilibrar, né? Porque se eu cometi um excesso, eu criei um desequilíbrio e eu vou arcar com essa consequência. Então, eu convido vocês a lerem todo o capítulo, né, se vocês puderem. Vou trazer depois, pretendo trazer mais questões sobre esse assunto, sobre outras questões referentes a essa compreensão, né? Mas por hoje é só, para o vídeo não ficar muito grande. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, que vocês tenham gostado e que, se tiverem algo a contribuir, alguma compreensão ou alguma pergunta, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou responder, tá bom? Um grande beijo, muita paz e até a próxima.